Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar hoje a nossa aula, falando dos conceitos estruturadores da geografia. Na aula anterior, para a gente recordar, nós falamos da ciência geográfica, o que é geografia, no sentido etimológico da palavra. Tratamos também do objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, e discutimos o chamado conceito de paisagem, tá? Então nós vamos continuar falando nessa aula sobre paisagem e apresentar os outros conceitos estruturadores da ciência geográfica, tá? É preciso que, ao falarmos de paisagem, não haja uma confusão entre o termo paisagem e o termo espaço, tá? Paisagem, ela envolve percepções e sentidos. É tudo aquilo que eu vejo, que eu sinto, seja pelo tato, pelo olfato, pela audição ou pelo alcance da minha visão. Isso é que constitui paisagem. Paisagem é também, vai além do visual. É uma sucessão habitual de tempos distintos. É o velho e o novo. Para conhecer a paisagem, é preciso mergulhar na história de um espaço. Entretanto, tem um ponto importante que diferencia as paisagens dos espaços. Todo espaço ele contém fixos e fluxos. Todo espaço contém vida. Quando nós vermos um espaço onde não há vida, certamente não é espaço. Se não tiver pessoas habitando, se não tiver um movimento, o que a gente chama de fluxos, não se trata de espaço. Nós trataremos aí então de uma paisagem. Eu coloquei duas imagens, A da esquerda remete a uma grande cidade com arranha-céus. Dá para vocês perceberem aí que existem carros embaixo desses arranha-céus, carros transitando pela avenida, o que sinaliza que é uma representação do espaço geográfico, porque nós temos fixos, que são as construções, os prédios, mais fluxos, que é o movimento. À minha direita eu já tenho aí uma cidade em ruínas, uma cidade que foi atingida por guerras, onde aparentemente não tem pessoas, tem apenas as ruínas dessa cidade. Então não posso dizer que essa paisagem, essa imagem da direita retrata um espaço, porque na verdade vai retratar uma paisagem, Eu estou visualizando apenas fixos que foram construídos pelo homem, mas que por uma circunstância histórica foi abandonado em face de guerras, tá? Então, um dos elementos que distingue o espaço de paisagem é que o primeiro ele prescinde, da existência de fluxos para existir, ou seja, da ação humana, tá? Se toda forma de vida humana for retirada dos terrenos, teremos a caracterização de uma paisagem, como está escrito aí na tela de vocês, tá? Então, onde tem vida, fixos mais fluxos, nós temos a caracterização de um espaço. Onde há ausência da vida, não temos aí um espaço presente, teremos uma paisagem. É o exemplo de regiões que são abandonadas por conta de guerras, regiões extremamente geladas, onde nós não temos ali a presença de pessoas habitando, ou de desertos, muito áridos, onde nós não temos ali habitações, humanas. Então, principalmente em face de catástrofes provocadas pelo homem. Então, todo espaço que é abandonado, que não tem, vida de pessoas, não há circulação, não há uma presença social, cultural, ali nós temos a marca, a partir disso, de uma paisagem e não do espaço geográfico. Tá? O espaço geográfico é a fusão entre fixos e fluxos. É preciso existir edificações, estradas, rodovias, ferrovias e a vida que anima esses espaços, que são os fluxos que geram essa vida. Outro conceito importante da geografia, já discutimos um pouco sobre espaço, que é o conceito-chave da geografia, que é o conceito estruturador, que é o objeto de estudo da geografia. O espaço seria o conceito mais abrangente. Dentro de espaço, nós temos diferentes paisagens, que é aquilo que a minha visão abarca, que eu consigo perceber, sentir, seja pelo olfato, ou pela audição, ou pelo tato. Outro conceito importante, que está muito ligado ao nosso cotidiano, é o conceito de lugar. O que seria lugar? Para definir lugar, eu coloquei duas paisagens, duas imagens muito conhecidas de Campo Maior. À esquerda nós temos o Açude Grande, um restaurante famoso da cidade, ao fundo com a Serra de Santo Antônio. E à direita temos a imagem da Igreja Matriz,
da cidade. Certamente quem mora em Campo Maior já percorreu esses espaços ou vivencia esses espaços no dia a dia. Então, lugar é um conceito que está ligado muito ao cotidiano. Se quem vê essas imagens reconhece essas imagens, principalmente por frequentar esses espaços constantemente, aí nós temos o conceito de lugar caracterizado, tá? Então, com essas imagens que eu estou apresentando, você sente uma relação de familiaridade? Sente algum apego, amor, né, por esses espaços? Eles tocam você de alguma forma, porque envolve sentimentos? Então, lugar pelo conceito que está destacado na nossa cartela, é uma porção do espaço vivido cotidianamente. Lugar é a minha rua, a minha casa, o meu bairro. São espaços que eu transito com uma certa frequência, tá? E essa vivência cotidiana é apropriada mediante relações simbólicas. Quando você vê o açude, que você lembra das histórias que você já viveu nele, ou que você passa cotidianamente por ele, tem uma relação de afeto, de amor por esse espaço, certamente ele é caracterizado como um lugar. Porque lugar é aquilo que a gente vivencia cotidianamente. Se você foi a um espaço uma vez só, nunca mais foi, não vivencia cotidianamente, não é lugar. Poderá ser uma paisagem, poderá ser apenas um espaço, tá? Lugar é aquilo que está ligado a três palavras que eu coloquei aí. Vivência, em primeiro lugar, você tem que vivenciar cotidianamente. A sua rua é lugar, porque você passa quase todos os dias por ela. A escola é lugar, porque você vai cotidianamente. Agora que nós estamos remotamente, não. Mas quando nós temos aulas, né, presenciais, a escola é lugar. É a sua rua, é a sua escola, é o seu bairro, é o seu trabalho. Isso está vinculado à vivência. São espaços que você vivencia. Se você vivencia, você cria o quê? Uma identidade. Né? A identidade é o reconhecimento desse lugar. Quando você vê, você reconhece como lugar de vivência. A identidade está muito vinculada à vivência. Você reconhece, se vê naquele espaço. Outra palavra que define lugar é familiaridade, né? Se eu vivencio, se eu tenho uma identidade, eu vou estabelecer vínculos afetivos, eu vou ter um amor com esse lugar. Ou se eu não gosto, eu vou ter uma repulsa a esses espaços. Via de regra, a gente tem laços de familiaridade, né, de amor, de apego com esses lugares que a gente vivencia. A não ser que eles não nos tragam boas lembranças, como traumas, né, algum assalto que você viveu. É muito comum isso. Você às vezes passa todos os dias por uma rua, quando você é assaltado, você muda o itinerário. Então aquilo que era lugar passa a ser um não lugar para você, porque você não passa mais a frequentar por conta do medo. Então o lugar também está ligado com familiaridade. Essas duas imagens que eu mostrei, para quem mora em Campo Maior, certamente elas são familiares, a não ser que sejam alunos da zona rural ou de bairros muito distantes que raramente frequentem o centro da cidade. Mas quem sempre vai ao centro da cidade pode ter nesses espaços aí, né, o chamado, a caracterização do lugar. Então, o lugar é uma porção do espaço habitado e vivido cotidianamente, é preciso você vivê-lo e você se apropria dele a partir de relações simbólicas. Vivência, identidade e familiaridade. Outro conceito importante da geografia é o de território. Tá? Ah, o conceito de território que a gente tem, né, usualmente na cabeça é o conceito do território institucional, só como de um país, de um estado, do município, né, que são regidos por leis, né, são regidos por poderes institucionais. Só que a gente lembra que o conceito de território envolve tanto os territórios legalizados, institucionalizados, como o do Brasil, que eu coloquei aí, como os territórios do chamado poder paralelo, onde, vez ou outra, grupos ocupam espaços e instituem poder neles, né? Mesmo existindo um poder maior que é o poder institucionalizado. Por exemplo, ruas onde predominam o tráfico de drogas, né? A prostituição masculina ou feminina em determinados horários, ruas ocupadas por camelôs. Então, o conceito de território ele está ligado a relações de poder, tá? E aí o tipo de poder que é instituído nesses territórios vai variar conforme os grupos, né, que se apresentam no mesmo. Tá? No centro das cidades, se os camelos ocupam as ruas, eles estão instituindo poder durante o dia. À noite, esses mesmos territórios são esvaziados por esse grupo de camelô e quem exerce poder podem ser outros grupos.
como grupos ligados à prostituição, ao tráfico de drogas também. Então, territórios envolvem limites, tá? Então, eles estão muito ligados aos institucionais, que são aqueles institucionalizados, que são aqueles territórios definidos pelo Estado Nacional, no caso do governo brasileiro, ou pelos governos estaduais e ou ainda pelas prefeituras envolvendo os municípios. Em termos de conceito, o território ele pode ser definido ou conceituado como porção do espaço apropriado mediante relações de poder. Para eu dizer que estou territorializado no espaço, eu tenho que exercer poder sobre ele. Tá? Então, nesse sentido, se você ocupa aquele espaço, né, você territorializa. Se você é expulso daqueles espaços, você pode dizer que está desterritorializado. Quando uma pessoa chega de uma cidade e migra para outra, né, chega, né, de uma outra cidade como migrante, ele chega desterritorializado, ele chega sem, né, sem definições do poder local, né, ele chega sem os elementos identitários que estão ligados ao território novo, porque ele foi destituído do seu território anterior. Então ele vai exercer uma nova territorialização nos espaços para onde ele realizou a migração. Então, os territórios eles podem ser tanto institucionalizados, que são os territórios, né, do poder oficial, como nós temos os territórios do poder paralelo. Por exemplo, se os jovens de uma cidade ocupam uma praça à noite, né, jovens punks, né, esse território, né, ele passa a ser ocupado por esses jovens que imprimem poder nessa praça à noite. Se vier outro grupo para ocupá-lo, como um grupo de prostitutas, né, ou de drogados, ou um grupo, né, diferente daquele que exerce poder todos os dias, isso pode gerar muitos conflitos. A gente vê muito isso no mundo do tráfico, né? Os territórios já são bem definidos, né? Os traficantes eles exercem um poder em uma determinada área. Quando alguém invade aquele território, que é de poder dessas pessoas, é um território de poder paralelo, existem guerras, né? Disputas entre as chamadas facções criminosas, tá? Então é um exemplo claro de como funcionam essas territorialidades. Todo o território está ligado à delimitação de espaço e está ligado a poder. Tá? Esse território ele pode ser institucionalizado, que é aquele que é reconhecido mediante leis, onde a gente paga os impostos, tem que obedecer uma série de legislações que nos apontam para um regramento, e tem o território do poder paralelo, que é esse que é de ocupação prática, que é empregada no dia a dia por pessoas ou grupos de pessoas. Então, eu coloquei aí nas imagens alguns exemplos de territórios ocupados por diferentes grupos, né? Na primeira imagem da esquerda, né, de vocês, eu coloquei um grupo de jovens protestando, né? Quando os jovens vão às ruas protestar, eles estão ocupando as ruas, né? Estão territorializando esses espaços para fazerem reivindicações, tá? Na segunda imagem, nós temos um protesto do Movimento Sem Terra na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, né? Nesse dia, nesse horário, esse espaço foi ocupado por esse grupo de agricultores que lutam pela chamada reforma agrária. Tá? Na imagem direita, nós colocamos o exemplo de territórios de prostituição, que podem ser as esquinas das grandes cidades, onde tem um grande movimento. Geralmente, essas pessoas costumam se posicionar nesses espaços e ocupam esses espaços. Então, se vier outro grupo, né, para ocupá-los, tem um conflito ali, porque já há uma delimitação. Mesmo que não exista o direito da propriedade, a posse do terreno, mas a ocupação gera esse poder. Tá? E aí eu coloquei outra imagem que simboliza o território ocupado por roqueiros, que são grupos de música que podem frequentar determinados bares específicos ou pontos da cidade, delimitando seus territórios. Então, território é a porção do espaço que é apropriada mediante relações de poder. Então, essa palavra poder define muito bem a questão dos territórios. Todo território é ocupado a partir de um poder de um grupo sobre aqueles espaços. E está ligado à ocupação. Quem ocupa, quem chega primeiro, territorializa aqueles espaços, imprime poder sobre os demais. Então a gente tem vários exemplos de territórios nas cidades, sejam elas grandes, médias
ou pequenas, tá? Territorialização, ela envolve ocupação, o ato de você estar presente em um determinado espaço, num horário, né, que não precisa ser fixo o dia inteiro, e você, a partir disso, imprime poder. Se você imprime poder, você está territorializando aquele espaço. Se um grupo passa a ocupá-lo, você é desterritorializado desses espaços. No país, quem exerce poder sobre os brasileiros? Nós temos os poderes que exercem, né, um poder, né, sobre nós. O poder executivo, né, ligado à presidência da República, o legislativo, que elabora as nossas leis, que via de regra são representantes que nós elegemos, e o poder judiciário, tá, que faz cumprir essas leis, que julga e as faz cumprir. Então, dentro do território nacional, a gente tem aí um poder que é dividido, um poder de mando que é dividido em três poderes, né, em três entes. E ao mesmo tempo que nós somos regidos pela União, pelo governo federal, nós somos instituídos dentro de um território estadual, que é o território piauiense, e nós estamos também localizados dentro de um município, né, um município que você vive, que tem leis específicas. Agora, no confinamento da população, no isolamento social, a gente viu muito isso, né? Como cada governo exerce um poder diferenciado. Os decretos estaduais e municipais têm valores diferentes, né? Quando o governo estadual estabelece um decreto, a prefeitura ela pode estabelecer um outro até mais rigoroso. Então, vale o decreto municipal, que é aquele que está mais próximo do cidadão para tentar barrar os efeitos da Covid-19. É um exemplo, né, de como nós somos regidos por diferentes territórios, né, na escala internacional, né, na verdade, nacional, estadual e local. Nós temos ainda a influência das regiões, que é o conceito que nós vamos. Além dos conceitos que nós citamos, nós temos também o conceito de região. Regionalizar significa o quê? Individualizar, particularizar. Região é uma porção do espaço que tem particularidades que vão diferenciá-la das demais. Um exemplo, essa divisão regional do Brasil. Quando a gente olha para essa divisão regional do Brasil, nós temos aqui várias diferenças entre essas unidades regionais. Tomando como base a região do Nordeste, que é a que nós habitamos, tá? O Nordeste tem muitas diferenças em relação ao Sul do Brasil, no clima, na vegetação, na sua hidrografia. O clima se apresenta com temperaturas mais elevadas. A nossa vegetação, em boa parte, é de caatinga. Não temos só essa, mas boa parte dessa vegetação é do tipo caatinga. Temos manchas de cerrado também, que vão diferenciá-las da vegetação e do clima presente na região sul do Brasil. Vendo o lado econômico, nós temos diferenças muito grandes em relação a produto interno bruto, que é a geração de riquezas, bem como de empregabilidade da população. Os índices educacionais são bastante diferentes. O padrão alimentar varia consideravelmente da região Nordeste para a região Sul. Então, o Nordeste tem características, particularidades que vão diferenciar essa região da região Sul, por exemplo, da região Sudeste, seja no aspecto natural ou em aspectos culturais, né, sociais. Tá? Um outro exemplo de regionalização é esse mapa aqui da cidade de Teresina, que faz a divisão da cidade em zonas. Tá? Aqui nesse mapa nós temos a zona norte, representada pela cor amarela. Aqui no meio do mapa nós temos a região central. Né? Na cor azul nós temos a região sul e na cor laranja a zona leste. Quando a gente pega duas zonas dessa cidade e compara, a gente tem diferenças bastante significativas em termos regionais. A região sul tem como particularidades ou singularidade o fato de ser a região mais populosa da cidade, devido aos elevados índices de natalidade. Essa elevada natalidade está ligada muito à fecundidade da região, está ligada ao padrão também, pode estar ligada ao padrão cultural, porque quanto menor acesso à instrução, né, as famílias tendem a ter aí um maior número de filhos, né, maior número de filhos. A situação de pobreza pode também, né, ser um fator que vai colaborar, né, para esse aspecto. Nós temos uma região aí que se diferencia de outras pelo baixo poder aquisitivo da população, né? O saneamento aí também é pouco presente. Então, são apenas algumas das características que marcam a zona sul de Teresina.
Quando a gente compara a Zona Sul com a Zona Leste, nós temos diferenças assim galopantes, como por exemplo, a Zona Leste é uma região que é bem menos povoada do que a região sul, apresenta índices menores de povoamento, em face da menor natalidade, né, presente nessas regiões. Nós temos aí também uma área de desenvolvimento humano mais elevado em comparação à zona sul da cidade, com PIB maior, porque muitas pessoas que têm alto poder aquisitivo vivem nessas regiões. Nós temos a maior presença do saneamento básico na zona leste, a maior presença dos arranha-céus. Então, eu apresentei algumas diferenças que marcam, né, comparativamente a zona leste da cidade em relação à zona sul. Então, quando eu destaquei essas diferenças, eu enfoquei o que? As chamadas particularidades. Então, o que é região? Região é uma porção do espaço que apresenta particularidades que vão diferenciar essa área das demais. Qual é a particularidade do Nordeste em relação às outras regiões do Brasil? Tem várias particularidades, várias diferenças. Por isso que o Nordeste foi agregado, né, nessa região com os 9 estados. Há quem questione essa forma de regionalização, sim, que nós temos outras propostas, inclusive a do geógrafo Pedro Pinchas, que divide o Brasil não pelo critério baseado no critério natural e econômico, mas a partir de um critério de ocupação, né, levando em consideração o processo econômico e também histórico do país. Dividir o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mas quero dizer o quê? Mesmo empregando essa divisão regional em 5 regiões do Brasil, nós temos aí a presença de particularidades em cada uma dessas regiões que vão diferenciá-la das demais. O Nordeste é bastante diferente do Sul no desenvolvimento humano, no clima, né, na geomorfologia, na vegetação, na sua hidrografia. Há diferenças que são consideráveis, né? Nos aspectos culturais, existem essas diferenças. Então, regionalizar significa particularizar, individualizar áreas, né, que vão ter diferenças em relação ao seu entorno, as áreas que estão próximas. Lembrando que as regiões podem ser naturais ou geográficas, né? Uma região natural é aquela que vai, por exemplo, predominar um tapete vegetacional específico, a região do Cerrado brasileiro, a região da Caatinga, região da Mata de Araucárias. E as regiões geográficas são aquelas criadas, né, pelo homem, definidas com objetivo, né, econômico, de critério político-administrativo, como é o exemplo do mapa da divisão de Teresina em zonas, onde o objetivo é melhor administrar a cidade, pois a gente vai estar olhando para zonas que têm características diferentes, seja no desenvolvimento humano da população, nos índices educacionais, na questão do atendimento à saúde, no saneamento básico, né, na própria geomorfologia desses espaços. Os conceitos chaves eles não são isolados, eles estão correlacionados. A gente pode dizer que o conceito maior, mais abrangente, é o de espaço, que é tudo aquilo que a minha visão alcança, aquilo que eu vejo, aquilo que não vejo, tudo que está à minha volta. É a união dos fixos e fluxos. Dentro dos espaços nós temos diferentes paisagens, que é aquilo que a minha visão consegue abarcar, alcançar, que os meus sentidos detectam, seja o tato, a audição, o olfato, tá? Dentro das paisagens nós temos diferentes regiões, tá? O conceito de região está ligado a diferenciações do espaço, né? Nós temos podemos ter como regiões bairros agregados de uma cidade, né? Ruas que têm uma característica que vão diferenciar de uma outra parte desse mesmo bairro. Nós podemos ter macro-regiões, que são espaços maiores dentro de um país, né? Ou ainda meso e micro-regiões, que são unidades que estão presentes dentro dos estados. Dentro das regiões nós temos diferentes territórios que envolvem ocupação, seja essa de grupos ilegais ou de territórios constituídos. Tá? Quando a gente fala em território brasileiro, a ocupação do poder, o poder instituído pelas normas, pelas regras, pelas leis que são estabelecidas nacionalmente. E esse poder ele é exercido a partir do que determina o poder executivo, legislativo e também o judiciário. Então, nesse sentido, nós temos os territórios institucionais, que são dos países, dos estados, tá? Dos municípios, e ainda os territórios paralelos, que são aqueles exercidos por pessoas, tá? Ou grupos de pessoas.
É o território da prostituição nas cidades, é o território do tráfico de drogas, né? É a ocupação de um espaço por jovens, uma praça, por exemplo, ou por idosos, em um determinado horário, pelos camelôs no centro. Dentro de territórios nós temos aquela porção menor do espaço, que é aquela que a gente vive no dia a dia, que é o seu quarto, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, se você frequenta ou tem o hábito de caminhar por ele. Esses são os lugares, né, que envolvem familiaridade, identidade e afetividade. Então nós temos dentro desses conceitos aí o mais abrangente, mais genérico, que é o de espaço, que envolve tudo, né? É o conjunto formado de fixos e fluxos, né? Esse espaço ele passeia por diferentes escalas, desde a internacional até a escala local. Então, dentro do conceito de espaço, a gente tem diferentes paisagens, que é aquilo que nossa visão consegue abarcar, os nossos sentidos perceberem. Nós temos diferentes formas de regionalizar essas paisagens. Dentro das regiões, nós temos uma variedade muito grande de territórios, e dentro dos territórios nós temos aquilo que é mais particular nosso, que é aquilo que a gente vivencia, que exerce, que estabelecemos vínculos de familiaridade, né, de afetividade, que são os lugares, que é a porção do espaço vivido cotidianamente, né, que é apropriado por meio de uma simbologia. Então, esses conceitos-chave eles se relacionam mutuamente, por isso que a gente trabalhou aí todos, né, e eles nos auxiliam a compreender, né, como é que funciona a dinâmica do espaço, a dinâmica de produção do espaço. Tá? O espaço ele é bastante dinâmico. As relações homem-natureza, né, as relações homem-natureza elas vão se dar, né, a partir de uma dinâmica, e essa dinâmica vai ser refletida na análise desses conceitos chaves, né? Ora no lugar onde nós vivemos, ora em conceitos mais abrangentes, como o de paisagem e o de espaço. Compreender esses conceitos chaves nos leva a perceber como o homem atua nos espaços, como é que ele modifica, transforma, como ocorrem as espacializações dos fenômenos. Até a próxima aula, pessoal.